Deixa Deus te usar. Vamos aqui para a palavra, que eu quero ser bem breve. Esse texto está, assim, queimando no meu coração há uns dias. E eu quero compartilhar com a igreja que Cristo é o nosso mediador. Amém? Amém? Carta de Hebreus, capítulo 9, a partir do verso 15. Quantos querem renovar sua aliança aqui hoje? Hebreus capítulo 9, verso 15. Se você achou e puder se colocar de pé, porque de pé nós já estamos desde cedo, né, gente? Alguns acordaram mais cedo, outros. Esse menino abençoado nosso hoje, 5:30 da manhã. Acordou. Ô, glória, né, Caleb? 5:30 da manhã, irmão. Ô, glória. Mas amém, vamos lá. Abra o seu coração, porque essa palavra, eu vou ser bem breve, mas eu quero que você saia daqui hoje com uma convicção. Você está debaixo de uma nova aliança. Amém? Diz assim: por isso mesmo, Ele mesmo, fala comigo, Ele mesmo, é o mediador da nova aliança. Não precisa repetir agora. A fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, que é a lei, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Olha que forte, gente. Pois um testamento só é confirmado no caso de morte, visto que a maneira nenhuma, força de lei, enquanto vive o testador. Pois quem na primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado os mandamentos da lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerro, de bodes com água e com a lã e tinta de escarlate e isôpato, e aspargiu não só o próprio livro, mas também sobre todo o povo. E no verso 20 diz assim: e esse é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. 21, igualmente também espargiu o sangue sobre o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Vamos sentar. Então, queridos, eu quero que você compreenda que havia uma sentença. Qual sentença? A sentença da lei está baseada na morte. O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A promessa de Deus para a morte é vida eterna. Você entende isso? Aonde há uma sentença de morte, Deus declarou a vida eterna liberada para você. Porque Ele conquistou isso. Lá quando Adão e Eva caem no seu primeiro pecado, né? Ali estabelece o primeiro momento de lei, né? Deus vem corrigi-los. Não é assim, gente? E é forte, né? Porque Deus vira para Eva e fala assim: porque você comeu do alimento, agora suas dores vão aumentar 7 vezes mais. Mulheres, eu acho que o parto seria mais tranquilo. Sim ou não? Porque se aumentou 7 vezes e é suportável, então era tranquilo. Que isso, pastor? O senhor não sabe o mistério. Eu vi minha esposa lá sofrendo bastante. Mas seria 7 vezes menos.
Para o homem ele vira Adão, seu Adãozão. Porque você comeu, agora você vai ter que suar, trabalhar para você comer. Porque Deus dava tudo para eles. Todos os alimentos estavam lá disponíveis. Amém, gente? Mas entra a lei, porque quebrou o princípio de desobediência, ou da obediência. Entrou então desobediência. E a desobediência foi instalada sobre nós. E como que isso pode ser mudado, pastor? Só a partir do momento que nós entendemos que houve um que foi o mediador dessa velha aliança para a nova aliança. E como que essa aliança pode ser testificada? Aqui, Paulo vai dizer algo de uma forma muito preciosa. Paulo vai dizer, só há testamento quando houver morte do testador. Deixa eu te dar uma boa notícia. O seu testamento já foi liberado. Ele está disponível. Só que tem gente que ainda não acessou ele. Se você souber da notícia hoje, tem uma herança para você, o que você faz? Aí você sai correndo daqui, né, pastor? Deixa eu ir embora, pastor, que eu tenho que pegar minha bênção. Deixa eu te dar uma boa notícia. Há uma herança eterna preparada para você. Você precisa se apossar dela. Porque ela já foi testada. O testador morreu. A herança é sua. A garantia é sua, Marcelo. É garantia nossa. E Paulo vai dizer mais, né? Paulo vai dizer algo muito importante aqui. Porque pela lei, não havia alguém que possa ser o testador. E aí ele vai dizer mais abaixo. E assim foi lá nos primeiros tempos. Eram colocados sangue de bode, nós lemos aqui, né? Bezerros. Mas o texto vai dizer assim, nenhum deles pode te remir dos pecados. Ele apenas purifica você. E esse era o problema do ser humano. O ser humano errava, ia lá, matava um cordeiro, matava um bode, e ali apenas acontecia o quê? A purificação daquele pecado. Mas ele, diante de Deus, ainda havia uma sentença. E essa sentença só poderia ser paga por um sangue inculpável. E esse sangue é o sangue do nosso Senhor Jesus. E por isso Paulo começou dizendo, por isso ele mesmo é o mediador da nova aliança. Ele é o mediador da nova aliança. E Paulo vai entrar em um detalhe muito interessante. Paulo vai dizer assim, por isso mesmo. Porque, gente, quando Adão erra, Deus, na sua soberania, já estabelece o plano mediador. Agora ele vira para Eva e diz, de você vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ali o testamento já estava sendo escrito. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. Pastor, mas eu nem existia isso, Ele te amou antes. Ele te escolheu antes. Ele te elegeu antes. Ele já te deu a promessa antes. Amém, gente? E aí, Paulo vai dizer mais, né? E aí o que acontece quando Moisés recebe também essa direção, né? De Deus para trazer ao povo, né? A Deus mostrando que Ele guardaria o seu povo. Que o sangue seria o sangue protetor, o sangue remidor. Né? E quando veio o espírito da morte e veio para entrar na casa das pessoas, havia um sangue espargido. E o texto aqui que Paulo está dizendo é que aqui foi espargido não só sobre as pessoas, olha que coisa poderosa, não só sobre as pessoas, mas também sobre toda a sua casa. E Paulo vai dizer mais assim, e também sobre o tabernáculo. Alguém pode perguntar assim, pastor, será que Paulo está falando do tabernáculo igreja? Não, irmão. Paulo está falando de quem? De eu e você, porque nós agora receberíamos o seu Espírito. Nós somos o tabernáculo.
Em nós já foi espargido o sangue de Jesus. Nós podemos receber Ele em nós. Nós somos a habitação dEle. Nós somos o santuário dEle. Nós somos o tabernáculo que foi espargido também. Há uma proteção sobre mim e sobre você, igreja. Por causa do sangue dEle. E eu quero terminar. Paulo vai dizer mais. Nós tornamos esse tabernáculo. Sabe para quê? Aqui no verso 21 ele diz assim: para que sejamos utensílios sagrados do seu ministério. Você foi santificado, você foi purificado, você foi perdoado, você foi transformado para ser pessoa útil para a glória de Deus. Você é um utensílio para o reino de Deus se estabelecer, irmão. Amém? Quem aqui nasceu num lar evangélico? Levanta a mão. Algumas mãos, muito bom. E os outros? Como é que você conheceu Jesus? Através de alguém. Hoje você entende que você fez a melhor escolha? Todos aqui é de Jesus? Todos já aceitaram Jesus? Se não aceitou, hoje é o seu dia. Você não veio aqui à toa. Hoje é o seu dia. Por quê? A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós fizemos a melhor escolha da nossa vida, que é se entregar a Ele, porque foi Ele que nos escolheu. Amém ou não? Paulo falou aqui que nós somos chamados para a eternidade. Amém, gente? Está aqui no verso 15, olha. É pela promessa, vocês foram chamados para a eternidade. Então, se você conheceu Jesus por meio de alguém, meu irmão, o que você está fazendo hoje? Deixa eu te fazer uma pergunta muito simples. Para quem você pregou essa semana? Você é um utensílio a serviço do reino. Você é um vaso. Amém, irmão? A serviço do reino. Apregoar aquele que te salvou. Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que pregar mais, irmão. Se você foi livre, tem gente que ainda está preso. Talvez na sua família, sim ou não. Nós precisamos entender que nós temos uma promessa. E que essa promessa não é só para mim. Essa herança não é só para mim. Não seja egoísta não, irmão. A herança e a promessa é para todos. A palavra de Paulo vai dizer que Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos. Deus não tem filhos prediletos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o mediador dessa aliança. Deixa eu terminar aqui. E por último, para você entender por que ele é o mediador, é muito rico o texto, não dá tempo da gente explanar mais. No verso 22 ele vai dizer: com efeito, segundo a lei, sangue nenhum purificou ninguém. Olha que forte. Sangue nenhum purificou ninguém. Ou até purificou daquele momento. Mas diz assim: o derramamento do sangue, ele não pode trazer remissão. O que é remissão? Remissão é você anular todo o passado, toda a culpa, todos os delitos. E por isso Jesus diz: Ele mesmo é o mediador. Porque o sangue dele, esse sangue que nós vamos celebrar agora, ele é o sangue que te remite de todos os seus pecados. Eu ministrei aqui há 2 domingos, se não me engano, né? Paulo vai dizer que Cristo, na tradução, se não me engano agora, Bíblia Vida, vai dizer que ele não fica guardando a lista dos nossos pecados.
Deus não fica lá anotando o seu pecado. Quem faz isso é o diabo. O diabo fica lá anotando para te acusar. Jesus falou assim: já paguei. Só alguns irmãos entenderam, vou falar de novo. Já paguei. Vou te dar uma boa notícia, irmão. Antes que você peca, ele já falou: já paguei. Pastor, então é para me ficar pecando? Não, irmão, peraí. Paulo vai ensinar. Eu vou pecar mais para que a graça aumente? De maneira nenhuma. A graça já foi estabelecida mediante ao sangue. Amém? Então deixa eu te dar uma boa notícia. Quanto mais você é remido dos pecados, mais você aproxima do Pai. Mais íntimo você é do Pai. Amém? Mais íntimo. E é isso que você precisa viver nele. Porque ele é o mediador da nova aliança. Então se o diabo veio te acusar, se o diabo veio dizer: você não pode, você não pode cear. Não, meu irmão. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Ele já me remiu de todos os meus delitos. Vamos ficar de pé? Escute isso aqui. Está aqui pertinho também, Hebreus 7. Não precisa você abrir, só escute. Hebreus 7, verso 19. Vai dizer assim: pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior, por meio do qual temos pleno acesso a Deus. Qual que é a esperança estabelecida superior? O sangue de Jesus. Por causa do sangue, eu tenho acesso a Deus. Aleluia. E por último, para a gente celebrar a ceia, Efésios 4, 24. Eu quero liberar essa verdade sobre a sua vida hoje. Efésios 4, 24. Cadê o Efésios? Achei. Vai dizer assim: e vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Olha para esse irmão bonito que está do seu lado e fala para ele: se reveste do novo homem hoje. Como que nós fazemos isso, irmão? Por meio do corpo e do sangue de Jesus. Se alguém está em Cristo, Cristo falou: você só tem aliança comigo se você tiver aliança no meu sangue. Se alguém está nele, precisa ter aliança. É nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo está confirmando aqui: se revista disso todo dia, da santidade, da justiça e da verdade. Amém?